grande capacidade de transportação, né? Ambiente deposicional muito né? E toda essa questão da floresta que protege todo o campo. Então aqui a gente tem primeiramente a questão da interceptação, que a gente vai ver na próxima aula. Então, o que é a interceptação? É exatamente a parcela da chuva que fica retida na cobertura vegetal antes de chegar no solo. Então, quando começa a chover, antes que a água consiga pingar aqui embaixo, ela vai ser interceptada pelas cobras e, de acordo com a cobertura vegetal, a velocidade, o tipo, você vai ter um volume maior ou menor de água armazenada. Né? Então, são duas variáveis que controlam esse processo. A taxa de interceptação. De um lado, a natureza da cobertura vegetal. É maior, menor, mais densa, menos densa, né? Mais satisfatória menos, pode ser uma mata, pode ser uma savana, etc. E tal. E o segundo conjunto de fatores são as da chuva. Quanto mais intenso, já que ela cai por esse espaço, e a gente consegue armazenar a quantidade possível para ter o despejamento. Uma escada atravessa a vegetação, ela chega no solo por dois caminhos. Um é chamado de fluxo de atravessamento, que é o pinga-pinga aqui embaixo, né? E o outro é o fluxo de tronco, uma água que opera calma, rápida, e ela vai fluindo. Não cai ainda não. Depois que a água, Vou, com certeza. fluxo de atravessamento e fluxo de tronco. Depois que a água atravessa, Depois eu vou disponibilizar ela ainda tem que atravessar passar para a Marina. camadas que tem a camada de artilheira. Aqui que está bom. Cai não. Aqui, né? Obrigado. Isso aqui é uma camada de detritos orgânicos, né, produzido pela própria floresta, tá? Então você vê que isso aqui são folhas que foram caindo ao longo do tempo, e essas folhas então, elas vão sendo gradativamente decompostas, formando então o que se chama de camada de serrapilheira. A camada de serrapilheira, ela tem uma porção superior, material ainda não decomposto, e na parte de baixo você tem já material parcialmente decomposto, associados a essa malha fina de raiz. Eu vou tentar achar um raciocínio mais objetivo. Olha só. Então, abaixo da serrapilheira você tem essa zona com muitas raízes, tá vendo? Essas raízes, então, essa malha de raiz, ela vai dar o que a gente chama de bioporosidade ao solo. Né? Quanto mais matéria orgânica, mais raízes, mais folhas, maiores também as taxas de porosidade, né? O percentual de poros vazios, e maior também a permeabilidade e a capacidade de infiltração. Então, todo esse ambiente de encostas, de floresta, mesmo tendo encostas muito íngremes, eles favorecem a infiltração da água da chuva. Então, a água entra no solo, só depois de atravessar a zona não saturada, alimenta a zona subterrânea, aí que ela chega nos rios. Ou seja, ela chega sem sedimentos, em suspensão, porque não há enxurrada. A água toda infiltra, e aí dá essa finalidade na água. Agora a gente vai andar só mais um pouquinho aqui, para a gente ver o que pode ocorrer em chuvas muito intensas. Né? Ele é rápido, porque ele é do tipo de deslizamento. Existem movimentos de massa que são lentos, do tipo creep. Né? O pessoal da geomorfologia aí, a gente vai começar a trabalhar isso nas próximas aulas. E isso aqui então é uma cicatriz de deslizamento, tá? Um tipo de movimento de massa rápido, que é exatamente um movimento gravitacional ou um movimento coletivo do solo. E nesse caso aqui, ele é translacional. Significa que ele teve um plano de ruptura bem definido, e a massa que correu, ela tinha um plano definido, um plano que no caso era retilíneo. Então isso vai formar um translacional. Quando esse plano ele é cunha ou côncavo, a gente chama de deslizamento rotacional. Então tem dois tipos de deslizamento. Esse é o translacional. O rotacional é aquele que forma. Esse material depois foi aqui mesmo. Né?
que agora a vegetação começou já a rebrotar aqui embaixo, mas quando rompeu isso aqui, eu já falo desse ponto aqui há mais de 7 anos. Né? Não tinha esse deslizamento. Foi no verão de 2012, após uma chuva, que rompeu e aqui embaixo ficou retido. Alguns eventos eles são tão catastróficos que centenas de deslizamentos como esses ocorrem ao mesmo tempo. E aí alguns conseguem atingir bairros tributários e chegar até o rio Macacu, podendo gerar grandes avalanches. Tá? Então agora a gente vai seguir essa turbina até uma ponte velha que, sobre o rio Macacu. E aí a gente vai depois para a bacia do rio Macaé. Tá? Aí chega na área Não queria andar? Dá pra fazer uma boa caminhada. Daqui a pouco você ficou um... Vai rapidinho. Ele faz mó coisa. Eu tenho prazer de alguém que eu tô bom pra caralho. Quando eu gosto da família, eu vi vários nomes no livro. Eu esqueci, eu não tenho Então essa aqui é a ponte velha, é o antigo traçado, né? A rodovia abandonou esse traçado, ficou aqui essa ponte, né? Hoje em dia faz parte do circuito de ecoturismo do Parque Estadual dos Três Picos, que está ainda, apesar de foi implementado há poucos anos. Toda essa mata que vocês estão vendo aí na sua frente, ó, vocês podem olhar para lá, o pessoal que está filmando, tá vendo? Isso aí é tudo Parque Estadual dos Três Picos, isso vai até a cota 2000, o Pico do Calebanda vai a 2.200 metros. Então é toda uma região montanhosa. Aqui é a escarpa da Serra do Mar. Vou falar de uma fotografia aí, né? Tem uma feição de uma floresta bem exterior. Já vai que os vales são encaixados, a drenagem é sempre encaixada em estruturas, né? Então você tem aí toda uma relúpios, muito movimentados, talos. Então é um material bastante instável do ponto de vista geomorfológico. Então a floresta ela tem aí uma função primordial no sentido de estabilidade dos materiais e produzir esse ambiente que a gente está vendo. Vocês estão vendo aqui o leito do rio Macacu, né? A montante da zona urbana. Então, daquele poço ali que vocês estão vendo ali para cima, já não há mais ocupação, é o Parque Estadual dos Três Picos. Essas residências aqui, a maioria de veraneio que vocês estão observando, são residências que são anteriores à criação do parque. Então, quando o parque foi criado, justamente foi criado a partir dessa última zona de ocupação para não haver conflito entre o parque e os antigos proprietários, para facilitar a delimitação, né? Então você tem aqui, né, como diferencial, primeiro, a ausência de poluição, a ausência de contaminação. O pessoal está perguntando, vem cá, não dá para ir ali, né? O rio ele vai te mostrando cada vez mais que ele está mais limpo.
Lembra que a gente viu Por esse aqui. rio, né? Lá ajudante da cidade, naquele portão, depois na zona urbana e aqui já acima, né? Vimos que ele é alimentado por vários canaizinhos como aquele que a gente viu ali em cima e que eventualmente pode ocorrer grandes deslizamentos, grandes eventos catastróficos que trazem muito material para o Calvé, o rio. Esse material, posteriormente, ele é transportado, mas os blocos permanecem. Então olha o tamanho dos blocos que começam a aparecer no leito, né? Esses blocos chegaram aqui em grandes avalanches que ocorreram ao longo da dinâmica evolutiva da Serra do Mar. Particularmente ali onde eles estão ali embaixo, tem um bloco gigantesco. Quem puder bater a foto, é um bloco gigante. Imagina como é que aquele bloco parou ali. Imagina as forças, né, que não foram movimentadas, né, durante esse processo. Quando esses blocos se movimentam e chegam aqui, eles vêm em fluxo de lama. É um debris flow, uma avalanche detrítica. Né? Esse fluxo de lama que mantém em suspensão grandes blocos e contagem no caminho. Depois que passa o evento geomorfológico, né, aí a água da chuva começa, a água do rio começa a lavar os pinos, a água fica barrenta algumas semanas, depois todo aquele material fica carreado e só sobra o quê? Seixos e grandes blocos. Né? E a floresta estabiliza e cicatriza. Isso é toda uma dinâmica natural, geomorfológica, que tem um significado hidrológico também, né, para essa situação. Agora a gente vai voltar para o ônibus, né, e vai subir até o divisor da bacia. Vamos fazer só uma paradinha rápida para ver a bacia de cima, e aí terminou a parte da hidrologia florestal do Macacu, e a gente finaliza lá na área agrícola de Macaé de Cima do Alto. Ok? Então, quem quiser ver aí o